Como estamos em período carnavalesco, se fosse desfile de escolas de samba, certamente lembrando o saudoso Carlos Imperial, que foi copiado por todos aqueles que anunciam as notas dos desfiles, o desfile do candidato brasileiro à embaixada nos Estados Unidos mereceria nota 10. Ele passou por unanimidade na Comissão de Relações Exteriores do Senado. E geralmente é isso que acontece, né? Salvo algumas pouquíssimas exceções. É ele, o Nestor Foster, que foi escolhido para a Embaixada dos Estados Unidos. Muito mais preparado do que aquele arrivista que se apresentou dizendo que por ter trabalhado em lanchonete e aprendido a fazer hambúrguer, ele poderia ser embaixador. Bom, o Nestor Foster foi questionado por senadores sobre a volta dos imigrantes ilegais brasileiros para Minas Gerais. Ele disse que os próprios imigrantes pedem para voltar logo ao país. Claro, né? Presos lá, eles querem mais estar na sua terra. Vamos ouvi-lo. O nosso entendimento é que esse é no interesse dos próprios brasileiros. A maioria deles pede para voltar logo. Ninguém quer ficar preso aguardando um processo cujo resultado muitas vezes já se antecipa. Não será positivo. Bom, ele garantiu que os brasileiros irregulares recebem todo o suporte diplomático. É importante dizer que ele já está lá, né, Cláudio Berto? Ele trabalha na Embaixada Brasileira, né, do ramo. E ele mora lá há muitos anos, sabe, Zé? E trabalha na diplomacia brasileira nos Estados Unidos há um tempo. É dos diplomatas brasileiros que mais conhece os Estados Unidos. E ele vinha na condição já, desde do afastamento do Sérgio Amaral, que pediu para sair no início do governo Bolsonaro. Ele é o encarregado de negócios, é o embaixador de fato do Brasil, né? Ele foi apenas a confirmação. Você tem razão, em geral a Comissão de Relações Exteriores aprova, se não por unanimidade, por esmagadora maioria, as indicações, porque nós temos, eu não me canso de dizer isso, porque eu constato no dia a dia, nós temos o melhor corpo diplomático do mundo. Não há nenhum país que tenha uma diplomacia tão bem formada, tão bem estruturada e com a qualificação dos diplomatas brasileiros. Não por acaso o Instituto Rio Branco, que é formador de diplomatas aqui em Brasília, tem uma grande presença de estrangeiros, gente do mundo inteiro, governos do mundo inteiro que mandam os seus diplomatas aprender a fazer diplomacia aqui no Brasil. Portanto, assim, quando eles chegam ali para serem sabatinados, eles já estão tão bem preparados para aquilo que votar pela rejeição seria até uma sacanagem, porque por que ele seria rejeitado, né? Se demonstrou qualificação para o cargo, né? Também foi aprovado ontem, e também por unanimidade, o futuro embaixador do Brasil no Líbano. É um posto muito menos importante, evidentemente, mas também houve uma aprovação unânime. Chama-se Hermano Teles Ribeiro. Foi 12-0 a votação lá na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Esse negócio, rapidamente, essa coisa aí dos imigrantes brasileiros, isso é uma falsa polêmica, novamente, né? Até fica parecendo que esse problema foi inventado tanto no governo do Trump como no governo do brasileiro atualmente. Os governos não se intrometem nas políticas internas dos outros países, sobretudo no campo migratório. Isso é um dogma. Não se mete, não tem que se meter mesmo, né? Imagina se a gente está aqui tendo que tolerar os governantes de outros países se metendo nas políticas internas aqui deste país, do Brasil, inclusive no campo migratório, né? O que essas pessoas, na verdade, eram de forma ilegal nos Estados Unidos. Ingressaram de forma ilegal, permaneciam de forma ilegal, foram detidos e mandados de volta. Isso acontece nos Estados Unidos como acontece em muitos países. Na Europa, todo dia. A Espanha despacha brasileiros de volta para cá, que nem sequer passam do aeroporto, quase diariamente. Ô Cláudio, ontem foi quinta-feira, né? E antigamente a gente sabia que o expediente aí no Congresso Nacional era de terça a quinta. Mas de uns anos para cá,
quinta-feira está se aliando a segunda e a sexta, né, Cláudio? Exatamente. Hoje, depois daquela primeira eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, há 4 anos atrás, ele fez um acordo ali, né, com essa gente que, enfim, que não é muito dada ao batente, e ele então restabeleceu uma coisa, só que piorou ainda mais, né, mas ele restabeleceu uma coisa que tinha sido suspensa pelo Eduardo Cunha. Você vê, Eduardo Cunha é um ladrão incorrigível. Do ponto de vista do respeito ao trabalho, ao horário de trabalho, ele era muito rigoroso, né? Ele tinha neutralizado isso. E o Rodrigo Maia, para conseguir ser eleito, prometeu e de fato restabeleceu o princípio de se abrir o registro de ponto nas quintas-feiras às 6 horas da manhã. É o único dia que é às 6 horas da manhã. Por quê? Para favorecer os deputados que assinam ponto, eles fingem que estão presentes, saem dali, assinam ponto, já vão direto para o aeroporto e se mandam. Né? Ele devia marcar a sessão para essa hora, né, Cláudio? Pois é, mas é o Rodrigo Maia, né? Então, assim, o fato é que ele introduziu na Câmara dos Deputados, tem até uma foto que eu mandei aí mais cedo, uma foto do site Diário do Poder. O fotógrafo chegou às 7 e pouco da manhã, para saber, né, como é que estava aquilo e tal. Era quinta-feira, aí ele chega lá às 7h23 da manhã, ele fotografou o painel eletrônico. Você verifica que 1h23 depois da abertura lá do livro do relógio de ponto, né, do registro de presença, o painel mostrava, e é uma coisa constrangedora, é uma mentira. O painel tem assim, ó, relação nominal de presença no plenário. Aí tem uma lista imensa, sabe de quantos? 426 deputados. E o plenário absolutamente vazio. Aí o fotógrafo volta horas depois, tem lá um deputado do Mato Grosso do Sul, chamado Luiz Ovando, que até é um deputado, embora idoso, ele é novo, o primeiro mandato dele, deputado federal. Ele estava lá sozinho, discursando. Sozinho, não tinha ninguém. Ele lá fazendo discussão, 2 moças vendo de um lado, uma delas assessora dele, depois ele discursa, aí vai lá para o plenário, fica lá sentadinho, e não aparece ninguém, absolutamente ninguém, numa quinta-feira de trabalho. O Rodrigo Maia introduziu na Câmara dos Deputados essa semana de 2 dias. Agora os deputados só são obrigados a trabalhar às terças e quartas. Às quintas eles já se mandam. Como eles só chegam no final da segunda-feira ou no início da terça, então, assim, são aqueles brasileiros que ganham muito bem, nos custam em média R$200 mil, R$210 mil por mês, cada deputado federal, para isso aí, para trabalhar 2 dias, e nas quintas-feiras já há 4 anos que isso acontece. Toda quinta-feira ninguém trabalha. É um absurdo. Outro dia até um senador, né, Cláudio, o líder do governo no Congresso, né, o senador... esqueci o nome dele agora. Eduardo Gomes. Eduardo Gomes falou para nós que novembro é junho, né? Num ano eleitoral. O que é lamentável, né? Porque você abdicar de 6 meses aí, porque você vai ter mais de 200 parlamentares que vão estar envolvidos diretamente com as eleições municipais de outubro, você paralisar as discussões mais importantes do país, né, por 6 meses, né? E aí, associado a isso que o Cláudio tá trazendo para nós aqui, de que às quintas-feiras eles registram presença e dão área lá, não vão discutir nada, não tem nenhuma movimentação no plenário da Câmara e do Senado Federal, é realmente algo que deve ser lamentado. É por isso que as questões mais urgentes não conseguem andar no país, né? Se eu tenho um parlamento que funciona de terça e quarta, né? Os outros dias da semana todos enforcados aí pelos parlamentares, não tem como as propostas prioritárias andarem, né? E fazer um debate saudável sobre aquilo que o país precisa, né? Fim de semana de deputado agora, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí ainda tem a segunda ali, que, né, meio também, né, a obrigação mesmo ele só tem de estar na terça-feira. E na terça-feira ele chega pela manhã ali, faz o registro de ponto, tá valendo. Aí ele já registrou presença na terça. Na quarta, também. Aí ele chega a hora que ele quiser, pode chegar à tarde, aí vai lá, registra presença, tá tudo bem. Na quinta, já às 6 da manhã, eles vão lá, registram presença, já tem passagem marcada, já vão para o aeroporto. E não trabalham, não aparece na quinta-feira. É uma vergonha
o que acontece na Câmara dos Deputados já há 4 anos sob a presidência do Rodrigo Maia. Você vê um sujeito como Eduardo Cunha, que era o ladrão que a gente sabe que era, o que foi, o que é, do ponto de vista da disciplina ali, do respeito ao trabalho, ao horário de trabalho, ele era inflexível.